Olá, bem-vindo ao programa Brasil 200. O nosso convidado hoje é o ministro Humberto Martins. Nascido em Maceió, é formado em Direito e Administração de Empresas. Foi promotor, exerceu a advocacia, procurador e desembargador do estado de Alagoas. Em 2006, tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Desde então, ocupou vários cargos até chegar à presidência. Também foi professor universitário, publicando vários trabalhos na área de ciências jurídicas. Olá, presidente. Como vai? É um prazer muito grande estar no seu programa e um prazer muito grande também falar para os operadores de direito e também para os estudantes de direito. Muito obrigado, ministro, pela participação aqui no nosso programa. E vamos começar falando um pouco aí da construção da justiça, desde a independência em 1822 até a Constituição, né? Como que foi a justiça no Império, na República, como ela se constituiu, foi construída até chegar à Constituição de 88, presidente? Inicialmente, podemos fazer uma caminhada com relação ao Poder Judiciário no período imperial e o Poder Judiciário no período republicano. Vamos à primeira base, que é o Poder Judiciário no período imperial. A Constituição de 1824 inseriu o Poder Judiciário como um dos 4 poderes do Estado, juntamente com os poderes executivo, legislativo e moderador. O primeiro, que é o poder executivo, e o último, que era o poder moderador, eram exercidos pelo imperador. O poder judiciário, na verdade, possuía uma independência relativa, pois, embora os juízes de direito fossem perpétuos, eles podiam ser removidos e suspensos pelo imperador. E, ao lado também desses juízes de direito, funcionavam os juízes de paz, eleitos junto com os vereadores municipais. Posso também afirmar que a Constituição de 1824 criou o Supremo Tribunal de Justiça, com sede na Corte e Tribunais de Relação, na então províncias, e a magistratura togada era de nomeação do imperador, que o fazia livremente entre as pessoas devidamente habilitadas. A chamada magistratura de fato era seletiva e, no caso da justiça de paz, e por sorteio, no caso do júri. Posso também acrescentar que a organização do Poder Judicial era com esteio nos artigos da Constituição de 1824. Nós tínhamos um Supremo Tribunal de Justiça na capital do Império, com competência similar às que são hoje exercidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Tínhamos também os tribunais de relação nas províncias, os juízes de direito, os juízes de paz e o júri popular. Com relação à segunda parte, o Poder Judiciário no período republicano, eu acrescento que, com o advento da República, houve, na verdade, alteração na estrutura do Estado, que passou a contar com 3 poderes constituídos: o legislativo, que era a administração do Estado, o legislativo, que era a representação popular, e o judiciário na interpretação das leis e no julgamento com relação à decisão sobre as pessoas. E quanto à sua organização, o judiciário tinha como órgãos o Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e competência que abrangia hoje exercidas pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e pelo STJ, que é o Tribunal da Interpretação do Direito Federal, considerado infraconstitucional, e juízes e tribunais federais, como estabelecido no artigo 55 da Constituição Cidadã, que destaca que o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tantos juízes
e tribunais federais distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. Também os Estados-membros da Federação organizavam sua justiça e seu respectivo processo, pois a Constituição Cidadã, Constituição de 88, lhes concedeu também autonomia. Cada um possuía seu trabalho e juízes das comarcas e municípios e distritos, tendo alguns estados conservado os juízes de paz. É isso que nós pudemos aqui, em pequenas pinceladas, traçar com relação à época do Império e também no período republicano. Então, presidente, foi um longo caminho aí de 2 séculos, né, da construção aí da justiça no Brasil, e ela culminou, né, com a última Constituição de 88, Constituição Cidadã. Quais são os principais avanços da Constituição de 88 que o senhor destaca, os principais, os mais importantes para o Brasil? Quando saímos da Constituição do Império, que foi de 1824 até 1988, quando nós temos a Constituição atual, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que é a Constituição que Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã, posso afirmar que a Constituição de 88 foi, na verdade, responsável por regular a relação da sociedade brasileira com o Estado e atuando em alguns campos dos direitos fundamentais, dos direitos sociais, dos direitos econômicos, dos direitos políticos e ampliando significativamente os direitos humanos e a cidadania e propiciando, assim, uma nova moldura, uma nova feição jurídica para o Brasil pós-redemocratização. E dentre esses inegáveis avanços trazidos pela Constituição de 88, encontra-se a criação do nosso tribunal, que é o Superior Tribunal de Justiça, na qual tenho a honra de presidi-lo, e que nasceu do desmembramento das competências do Supremo Tribunal Federal, quando o direito infraconstitucional passou a ser da competência do Superior Tribunal de Justiça. A Constituição da República Federativa de 88 alçou o Supremo Tribunal Federal à condição, conforme já destaquei, de guardião da Constituição e da aplicação da Constituição do Direito Federal na sua interpretação, e reservando, então, ao novo tribunal, que é o Superior Tribunal de Justiça, o papel de zelar pela uniformização da interpretação das leis infraconstitucionais, o que nós chamamos de interpretação do direito federal. Ô, presidente, é claro que o Congresso Nacional, Senado e Câmara é muito importante para a democracia, né? Mas, a partir de 88, né, uma das formas que se avalia os parlamentares é a criação de leis. E acabou que o Congresso Nacional virou uma fábrica de leis. E hoje o Brasil é considerado aí por muitos, né, analistas, advogados, que tem acesso de leis. Isso prejudica o Brasil? O que eu posso afirmar é que a nossa sociedade não é estática, é uma sociedade dinâmica, é uma sociedade em evolução, pois que muda o aspecto da sociedade são os novos fatos em razão dos novos tempos. Por ser a sociedade dinâmica, nas últimas décadas, nós temos observado mudanças e avanços na era da tecnologia, que superam aqueles avanços que eram ocorridos durante séculos, tornando ainda mais desafiadora a função legislativa também do Congresso Nacional, que é o poder legislativo, na busca por dotar o Brasil de um corpo legislativo atualizado dentro da vontade popular, de que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Também posso dizer que nesse trabalho termina havendo uma proliferação de novas leis, em razão dos novos desafios que são enfrentados pela sociedade. Esses novos desafios levam
o Poder Judiciário a ser questionado diariamente e a responder os questionamentos da sociedade, sem que isso implique em afirmar que há qualquer prejuízo para o Brasil. Pelo contrário, a sociedade confia no Judiciário e o Judiciário responde os questionamentos da população, está alerta, vigilante e atento para uma justiça rápida, produtiva, de qualidade e, sobretudo, uma justiça e um poder judiciário viável no Brasil. Presidente, há uma crença popular, né, que a justiça ela é lenta, só beneficia os ricos, né, e não os pobres, né? Por que existe isso? Tem alguma verdade nisso? Por que existe essa crença? A justiça, na verdade, é feita para todos, não é feita nem para ricos nem para pobres. É feito para a população, é para responder os questionamentos da sociedade. O que é muito pouco para alguns é demais para outros. Por exemplo, uma ação, muitas vezes, de 10 mil reais, que pode ser considerada de pequena significação, para muitos é a vida dela, e cada processo vai pôr uma vida. E muitas vezes um processo de R$1 milhão é muito pouco para as pessoas que têm 2, 3, 10 bilhões de reais. Então, a justiça é importante para o jurisdicionado, para responder os questionamentos, as angústias e restaurar a paz. Qual é a finalidade da justiça? É a paz social. Qual é a finalidade da justiça? Dar a cada um o que lhe é devido. Esse é o conceito de um piano. Esse é o conceito verdadeiro do papel da justiça, a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu. Então, creio que essa crença decorre também do complexo sistema recursal que vigora no Brasil, o qual gera a possibilidade de que as partes, os jurisdicionados, possam propor um grande número de recursos contra as decisões que lhes são desfavoráveis, elevando assim o próprio tempo para que se alcance o chamado trânsito em julgado da causa, possibilitando a real eficácia do direito. O processo tem que ter início, meio e fim. E o tempo para a conclusão do processo deve ser um tempo razoável, como especifica a nossa Carta Maior, a nossa Constituição da República. O caso específico, o Superior Tribunal de Justiça está confiante também de que o Congresso Nacional irá aprovar a PEC da relevância, a exemplo do Supremo, que nós temos com relação à questão no Supremo, que é a questão do direito do Supremo interpretar aquelas questões que podem ser resolvidas de forma imediata. Então, o superior passa a ter a questão de relevância em relação aos recursos de competência do Tribunal da Cidadania, instrumento esse que será de grande valia ao reforçar a missão constitucional do STJ, que é a missão de uniformizar a interpretação das leis federais. Então, posso assim também afirmar que a consolidação da cultura de precedentes não vai somente diminuir a sobrecarga dos tribunais, mas também aumentar a segurança jurídica no país. Isso beneficia, com certeza, toda a comunidade jurídica, toda a sociedade e todo o jurisdicionado. Nós temos, de grande relevância, esse filtro, e sem o filtro da relevância, o STJ tende a funcionar como mera instância da revisão do julgado dos tribunais de justiça estaduais e dos tribunais regionais federais, diluindo assim o seu papel constitucional na análise de questões sem maior densidade jurídica e que, portanto, geram reduzido impacto para a estabilização da jurisprudência. Nós temos a questão da relevância no Supremo Tribunal Federal e nós temos também essa questão que nós temos que analisar no STJ, essa questão da relevância no Superior Tribunal de Justiça. No Supremo Tribunal Federal temos um filtro que é a questão
das questões que poderão servir de filtro com as mesmas condições da questão da relevância no Superior Tribunal de Justiça. Presidente, o que falta hoje, né, para a Justiça ficar melhor, para ela mudar? O que está faltando hoje? O que está sendo feito? O que o senhor fez aí? O que falta para a Justiça ser melhor? O que falta para a Justiça ser melhor é a confiança que nós devemos ter sempre no Poder Judiciário brasileiro. Um Poder Judiciário qualificado, respeitado, ágil, que responda com excelência os questionamentos da sociedade. Uma justiça produtiva, uma justiça viável, onde todos possam ter a confiança de que os seus processos serão resolvidos com brevidade. Então, por isso que nós criamos filtros no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal para que as questões semelhantes de causa de interpretação idêntica com relação aos casos concretos possam ser resolvidos com brevidade e ter uma solução. Por isso que eu digo que acompanhar os trabalhos realizados pela Justiça e contribuir com a sua estruturação e avanços são essenciais para o próprio desenvolvimento também da cidadania brasileira. E esse público qualificado de estudantes e professores pode fazer uma grande diferença na conscientização da sociedade de que o acesso ao judiciário é um acesso que deve ser dado a todos, indistintamente da condição econômica ou social. Por isso que nós temos a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal e a questão da relevância que queremos que seja aprovado ainda este ano no Congresso Nacional para que sirva de filtro e, ao mesmo tempo, de rapidez para as questões idênticas sejam resolvidas e dirimidas no STJ. Também posso afirmar a todos que a busca da justiça é no sentido de que o justo seja materializado em favor do bem, a justiça como a constante e perpétua vontade de dar a cada um o que é seu, o que nós chamamos princípio fundamental. E esse princípio fundamental é dar a cada um aquilo que ele merece. E esse princípio também deve ser garantido pelo próprio Estado e pela Constituição da República Federativa do Brasil. O presidente Humberto Martins, o assunto do momento, hoje em dia, é o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, muitas pessoas confundem, né? O senhor é presidente do Superior Tribunal de Justiça e tem o Supremo Tribunal Federal, né? E hoje ele sempre está na mídia aí. O assunto do momento, inclusive, é o novo ministro aí, né? Ele foi indicado, mas precisa passar para o Senado. Aliás, o senhor sempre é lembrado para ser como indicação para ministro, né? O senhor sempre aparece aí nos noticiários como um candidato. Qual o peso que tem um ministro hoje do STF, do Supremo Tribunal Federal, e quais que deveriam ser esses critérios para a escolha? Olha, o critério é o estabelecido na Constituição, não é? Quando falamos com relação ao que precisa mudar hoje na Justiça, eu destaco que cremos que a grande mudança passa pela redução da cultura do conflito. Cultura essa que gera milhões de novos processos mensalmente, o que iria inviabilizar que o Poder Judiciário, em suas mais diversas instâncias, consiga prestar o serviço judiciário com rapidez, eficiência, presteza que a sociedade almeja e merece. No caso do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, é o guardião da Constituição, é a última palavra, é a palavra final. Agora, o presidente da República destacou que o Brasil já houve indicações, isso não é condição essencial para a escolha do ministro Supremo, indicações de mulheres, indicações de pessoas da cor negra, de pessoas religiosas, mas o que prevê a Constituição é notável.
saber jurídico, conduta ilibada, e que esses ministros tenham uma carreira profissional destacada, com respeito, credibilidade da sociedade e do meio jurídico, e que tenha, no mínimo, de acordo com o artigo 101 da Constituição Federal, esses 11 ministros sejam escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, destaco. Então, o presidente disse que já houve escolhas em que as mulheres não faziam parte do Supremo e foram escolhidas. Houve também que não havia um negro no Supremo, foram escolhidos negros. Por que não se escolheu um religioso? Isso foi uma forma de critério que o presidente adotou agora para essa última vaga. A vaga anterior foi escolhida pelo critério sem haver qualquer posicionamento quanto à forma, se era religioso, se não era religioso, foi um critério exclusivo da Constituição. 35 anos de idade mínima, notável saber jurídico e conduta ilibada. Continua o mesmo critério, só que o presidente especificou ser um terrivelmente evangélico, não é? E, evidentemente, também ter o apoio e a confiança dos evangélicos no Brasil, porque nós temos mais de 1/3 de evangélicos no Brasil. Né? Nós somos um país laico, mas, por outro lado, nós somos um país cristão, formado de católicos e evangélicos, né? E poucos ateus. Então, evidentemente, o presidente escolheu um terrivelmente evangélico. Talvez por eu ter sido e sou, não é? Do Superior Tribunal de Justiça, onde demonstra a minha vida acadêmica, a minha vida jurídica há mais de 47 anos como servidor público. Eu iniciei minha carreira aos 20 anos de idade, quando eu me formei em Direito e fiz o primeiro concurso para promotor de justiça. E fui aprovado em primeiro lugar e nomeado promotor de justiça aos 20 anos de idade. Posteriormente, aos 23 para 24 anos, eu mudei para procurador de Estado também através de concurso público. E, posteriormente, fui para a Universidade Federal de Alagoas, ensinar na Universidade Federal na cadeira de Direito Processual Penal através de concurso público. Na universidade também tendo sido aprovada através de uma banca examinadora em primeiro lugar. Posteriormente, tendo sido presidente da Ordem dos Advogados, procurador-geral do Estado, eu fui alçado pelo quinto constitucional a desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. E 4 anos após ser desembargador, de 2002 a 2006, eu fui escolhido ministro do Superior Tribunal de Justiça. Escolha essa que, através dos ministros do Superior, através de listas tríplices encaminhadas ao presidente da República, indicado pelo presidente, sabatinado, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário do Senado Federal. E, em razão de eu ser religioso, porque eu sou evangélico desde alguns 38 anos, 35 anos de idade, antes mesmo eu já era batizado, eu fui batizado em 1989, não é? Mas em 83 eu já frequentava a igreja evangélica, inclusive a família da minha esposa também já era evangélica, e evidentemente surgiu meu nome em razão de ser evangélica. Eu sempre contei com o apoio da sociedade evangélica em razão de que eu exerço uma grande parte da minha vida, ou maior parte da minha vida, como evangélico. Então, mas evidentemente foi escolhido um evangélico, foi escolhido um pastor, ou seja, foi escolhida uma pessoa que é do meio evangélico, mas sem fugir o seu notável conhecimento jurídico e sem fugir a sua conduta ilibada, como manda a Constituição. Apenas foi um critério do presidente escolher uma pessoa terrivelmente evangélica. Eu não posso dizer que eu sou terrivelmente evangélico, né? Porque, na verdade, nós somos pecadores, mas eu procuro exercer minhas atividades evangélicas dentro de princípios evangélicos. Eu acredito na Bíblia Sagrada, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas não podemos exercer a nossa atividade evangélica sem ferir a Constituição Federal, sem ferir, porque todos os princípios que estão na Constituição Federal
liberdade, amor, justiça, afirmação, Estado democrático, sociedade justa, está na Bíblia Sagrada. Então, não há qualquer discrepância ou qualquer antagonismo de ser cristão e não ser ministro do Supremo. Por exemplo, os Estados Unidos é um país evidentemente protestante, mas também tem judeus, também tem pessoas que não são evangélicas, mas que fazem parte da Suprema Corte Americana. Então, Ou foi um critério seja, adotado, talvez seja por isso que eu fui citado, mas sem fugir, né? Evidentemente, não é querendo ser humilde, mas a gente tem uma vida dedicada ao direito, uma vida dedicada ao tribunal. Já fui corregedor nacional de justiça, já fui ministro do Superior Tribunal Eleitoral, mas agora essa condição de evangélica, como eu me enquadrava na condição de evangélico, eu fui citado. Mas, evidentemente, dentro do critério, o presidente fez também uma grande escolha, escolhendo o evangélico e escolhendo também um pastor da igreja evangélica. ou seja, presidente, a diversidade, a representatividade, né, de mulheres, de raça, de religião é importante desde que se mantenha o critério técnico, né, digamos assim, correto? Exatamente, o critério técnico é o critério especificado e disposto na própria Constituição, no artigo 101, que dentre os escolhidos ele tem que ter pelo menos a idade mínima, mais de 35 e menos de 65. E o destaque a qualificação, que é notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, todos que integram o Supremo são pessoas altamente qualificadas, notáveis, com grande conhecimento jurídico, alguns advindos das carreiras jurídicas, outros da academia, né? Professores renomados, outros vieram dos tribunais superiores, outros vieram dos tribunais estaduais, dos tribunais federais, e agora, dentre também os renomados, o presidente criou um critério dessa última vaga de também escolher um ministro de notável saber jurídico, conduta ilibada, mas que fosse evangélico e tivesse uma conduta fervorosa do evangelho, que ele denominou de terrivelmente evangélico. Então, eu posso dizer que fui lembrado e fui citado em razão de preencher essas condições e o requisito também de ser evangélico, que eu sou com muito orgulho, creio, acredito, tenho fé, porque a fé é aquilo que você não vê, mas acredita, de ter sido citado por ter uma vida de mais de 33 anos como batizado e pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja cristã, é uma igreja evangélica, eu acredito, é uma igreja que acredita que Cristo morreu da cruz pelos nossos pecados, e só através da cruz é que nós temos a redenção. Mas isso não vai ferir a condição humana e nem jurídica de interpretar a Constituição, porque cabe ao Supremo guardar, proteger, defender e interpretar a Constituição da República. Para os que vão fazer o Enem, né, para os que vão fazer o Enem, qual é a dica que o senhor dá? Né? Vale a pena fazer o direito? Olha, primeiro, para você submeter qualquer curso, tem que ter amor. Você gostar daquilo que você vai exercer. Como diz o apóstolo Paulo, a gente tem que ter amor na nossa vida, amor na nossa profissão, amor nas nossas atividades. O sucesso só se alcança quando a gente é uma pessoa obstinada e que tem um amor com relação à escolha a sua atividade, que vai ser a sua vocação diária, o exercício diário de sua atividade profissional. Com relação ao direito, o que é o direito? Eu vou ao conceito de Ponte de Miranda, alagoano, não só jurista brasileiro, mas um jurista do mundo. E Ponte de Miranda diz que direito é a regulamentação da luta pela vida em busca da paz. E o que é a paz? A paz é o maior veículo, é o maior instrumento da dignidade do ser humano. É através da paz que nós temos liberdade de expressão, é através da paz que nós temos a segurança do Estado democrático de direito, com o funcionamento dos três poderes, um legislativo que legisle, um executivo que administre, um judiciário que interprete as leis e julgue, e é através desse direito que a gente forma o pensamento do princípio da justiça.
A justiça de dar a cada um que é seu, que é o conceito de justiniano. Viver o direito é viver a vida com dignidade, é respeitar os direitos humanos, dar dignidade à pessoa humana, tratar todos com igualdade, porque nós não somos iguais apenas em razão da lei e da Constituição. Somos iguais desde a fundação do mundo, desde a criação. E Deus criou homem e mulher iguais, para que eles possam desenvolver suas atividades em favor do bem. Ide e pregai o amor em favor das pessoas. É esse o sentido do direito. Restaurar a paz, amar as pessoas e dignificar todos como os iguais em favor de uma justiça humana, fraterna, solidária, mas, sobretudo, uma justiça para todos, com oportunidade, crescimento, desenvolvimento, mas, sobretudo, amor, amor com igualdade, pois Cristo amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, o único filho, o filho unigênito, para morrer em nosso lugar. Isso é o verdadeiro amor. Amar as pessoas e, sobretudo, amar uns aos outros como nós devemos amar a nós próprios. Ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, muito obrigado pela sua entrevista. Muito importante sua participação aqui na nossa TV Escola, para, dessa forma transparente e direta aí para os nossos estudantes e professores do Brasil. Agradeço a sua participação e o senhor sempre é muito bem-vindo. Nós aqui agradecemos, Francisco, ao seu programa, ao programa Escola, que a escola é o prolongamento do nosso lar, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela ficar grande não se desviará. E eu posso dizer que eu quero um Brasil mais humano, mais justo, mais solidário, com mais coragem cívica, para que todos nós possamos desenvolver a defesa da vida, a defesa da saúde, a defesa do crescimento econômico, um Brasil com mais justiça social e com mais igualdade para todos, principalmente para os mais pobres, para os mais carentes, fazendo a justiça em favor de todos. É esse o Brasil que sonhamos, é o Brasil que queremos, porque confiamos nas instituições, confiamos nos poderes da República e confiamos nas pessoas e amamos o Brasil. Muito obrigado. E esse foi mais um programa Brasil 200. Muito obrigado pela sua participação e até o próximo programa. Tchau.